assim a palavra do Senhor nosso Deus. Porém, depois da morte de Joiada, vieram os príncipes judaios e se prostraram-se perante o rei. E o rei os ouviu. E deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram as imagens do bosque e aos ídolos. Então veio grande ira sobre Judá e Jerusalém, por causa desta sua culpa. Porém enviou profetas entre eles, para os fazer tornar ao Senhor, aos quais protestaram contra eles, mas eles não deram ouvidos. E o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé acima do povo, e lhes disse: assim diz Deus, porque transgredis os mandamentos do Senhor? Portanto não prosperareis, porque deixaste o Senhor, também Ele vos deixará. E eles conspiraram contra ele e o apedrejaram com pedras por mandado do rei no pátio da casa do Senhor. Assim o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera. Porém, matou-lhe o filho, o qual morrendo disse: o Senhor o verá e o requererá. Deus querido, obrigado, Pai Santo, pela Tua palavra, Senhor. Obrigado mesmo, Deus querido, é o que eu te peço, te agradeço, Pai, porque a Tua palavra é eficaz, a Tua palavra é poderosa. Nos ensina através do Teu Espírito Santo a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Como eu disse aos irmãos, estamos meditando sobre a justiça retributiva de Deus. O grande pregador desse tema foi o pastor Jonathan Edwards, no século XVIII, nos Estados Unidos. Só que ele não foi feliz nas pregações na igreja, mas foi feliz que através dele, Deus trouxe o maior reavivamento na América no século XVIII, através dessas mensagens. E de lá para cá, essas mensagens ficaram paradas no tempo, porque Jonathan Edwards pregou um sermão chamado Pecadores na Mão de um Deus Irado, baseado em Deuteronômio 32, 35, que até hoje a editora Peixe tem um livro sobre isso, foi escrito um livro, e até hoje muitas pessoas se convertem ao Senhor, cristãos lendo aquele livro. Realmente é um livro tremendo. Então, quando nós olhamos esse texto aqui, nós meditamos no contexto geral, que o sacerdote Joiada fez de tudo pelo rei Joás, fez de tudo que ele podia fazer, ele fez. Era tio dele, arrumou tudo, Israel a favor do rei, arrumou casamento para o rei, arrumou tudo para o rei. E a Bíblia diz que enquanto o sacerdote Joás foi vivo, Joiada fez tudo que era bom diante do Senhor todos os dias do sacerdote Joiada. Então Joás, ele esqueceu dos benefícios que o rei seu tio tinha feito, que aliás que o sacerdote Joiada tinha feito, e ele esqueceu de tudo. E agora a Bíblia fala que ele, por ser conquistado pelos príncipes de Israel, ele mandou apedrejar Zacarias, e nós vimos lá exatamente em Lucas capítulo 11, e você vai ver, Jesus também falou sobre isso várias vezes, o Evangelho de Mateus também, sobre que o sangue dos sacerdotes, o sangue de Zacarias, o profeta Zacarias, filho do sacerdote Joiada, clama até hoje exatamente por vingança, porque ele disse: porque não prosperareis, porque deixaste o Senhor, também Ele vos deixará. Então Deus, irmãos, Ele retribui a cada um conforme aquilo que fazemos. É a lei da semeadura. Plantou, colhe. É exatamente isso que acontece com a semeadura na obra do Senhor. Mas, irmãos, eu quero meditar com os irmãos essa noite sobre um tema bastante importante para nós meditarmos hoje, baseado nesse versículo 17 e 18. A escolha certa nas vozes que ouvimos. Vivemos um tempo, irmãos, que você ouve muitas vozes. E Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 14, diz: há muitos tipos de vozes no mundo, e nenhum é de particular elucidação. Todas as vozes eram de um objetivo. Aí ele fala: se a trombeta
sonífero sincero, quem se preparará para a batalha? Pode dizer assim, ó, o povo de Israel era convocado pelo som da trombeta. Tocava a trombeta, sabia que era para as festas, tocava a trombeta, sabia que era para sair da guerra, tocava a trombeta, sabia que era de festa. Então, se a trombeta desse sonido certo, quem vai se preparar para a guerra, para a peleja? E baseado nesses versículos aqui, eu quero, com a ajuda de Deus, meditar com os irmãos sobre a escolha certa nas vozes que ouvimos. Porque hoje o que você mais faz é ouvir voz. Você ouve voz do seu lado, você ouve voz da televisão, da internet, do zap e tantas coisas mais. Você ouve no rádio, você ouve voz. Mas escolher a voz, porque Paulo fala, ouvir de tudo, retende o que é bom. Selecionar as vozes não é fácil. Não é fácil. Porque nós vivemos uma época da poluição sonora, em que muitas vezes nós não sabemos discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Porque eu quero que você comece a ter atenção numa coisa. E meu irmão, em primeiro lugar, quando não se ouve a verdade, dá-se ouvido a voz da mentira. Presta atenção no versículo 17 e 18. E deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram as imagens do vosso. E aos ídolos, então veio grande ira sobre Judá e Jerusalém por causa desta culpa, por causa dessas culpas. Então, quando você olha aqui esse texto aqui, você vai ver que quando não se ouve a verdade, dá-se ouvido a voz da mentira. Morreu um sacerdote Joiada que pregava a verdade, falava a verdade. Agora veja bem a sutileza do nosso adversário. A Bíblia fala aí que depois da morte de Joiada, vieram os filhos de Judá e prostrados perante o rei, e o rei os ouviu. Por que isso? Depois da morte de Joiada, silenciou a verdade, e quando silencia a verdade, a mentira começa a surgir, e a mentira começa a prevalecer. E tem um detalhe, irmãos, tem mentira que parece verdade. Se você não tiver com o ouvido espiritual bem aguçado, você vai dar ouvido à voz da mentira. E nós vemos aqui exatamente que o rei agora, os príncipes vieram, então, depois de uma joiada, silenciou a verdade, automaticamente a mentira prevaleceu. As vozes do engano, irmão, chegam até nós com falsa humildade. Os príncipes chegaram, presta atenção nisso. Está aí na sua Bíblia. Os príncipes vieram para 17, chegaram e se prostraram diante do rei. Acho que o rei falou assim: rapaz, eu tô com a bola toda, hein? Satanás, para te enganar, para roubar a tua salvação, ele vai tentar de tudo quanto é jeito. E se ele não puder, ele vai chegar mansinho, porque Jesus falou sobre isso, que no nosso meio viria lobos vorazes vestidos de ovelhas. Mas seriam lobos vorazes vestidos de ovelhas. Presta atenção no que eu vou dizer para você. Esses pregadores itinerantes, chega numa igreja, arrebenta, porque ninguém conhece. Ele só tem um sermão, 2, no máximo 3, já decorado, e só prega aquilo. Se você der um título para ele pregar, falar, ó, eu quero que você pregue nesse versículo bíblico aqui, ele não prega. Ele pode até ler o versículo, mas vai pregar o que já está decorado. Por quê? Porque é voz. Naquele momento emociona as pessoas, e aquela coisa enganosa leva as pessoas a acreditar que aquilo é verdadeiro. Eu estou cansado de ver isso na minha vida, irmãos. Estou cansado de ver. Olha, por isso, chegar diante de você, se prostrar, e você vai falar assim: eu estou com a bola toda, tá nada. Satanás te enganando. O rei foi enganado, porque morreu Joiada, acabou a voz da verdade, acabou exatamente, silenciou a voz da verdade, a voz da mentira agora vai prevalecer. E os príncipes, sabendo que o sacerdote tinha morrido, e que o rei também era meio tendencioso a novidades, vamos lá diante do rei, vamos nos prostrar, e a Bíblia fala que eles ouviu. Por que o rei ouviu?
pela aparência. Os príncipes chegarem diante de mim, eu vou dar ouvido para eles. Se tem uma coisa, irmãos, que nós temos que lutar com unhas e dentes, é pela nossa salvação. No século 16, tinha homens que diziam assim: salvação é regada com lágrimas e adubada com oração. Salvação é regada com lágrimas e adubada com oração. Porque ele estava falando que a salvação é como uma planta. E é verdade. Você tem que regar e tem que adubar a planta. A mesma coisa é a tua alma, a tua salvação. Então o rei foi seduzido pela aparência. Aquela aparência enganosa. Chegar lá, os príncipes, com sabedoria, conquistaram o rei. E a Bíblia fala agora, né, depois disso aí, as palavras de engano levam as pessoas a abandonarem a casa de Deus. Por que existem tantos desigrejados hoje, irmãos? Palavra de engano. Olha o versículo 18. E deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram as imagens do bosque e dos ídolos. Então veio grande ira sobre Jerusalém, e por causa desta culpa. Irmãos, presta atenção numa coisa, irmãos. O sacerdote Joiada tinha feito um acerto com Israel, com o rei, disse ao povo de Deus, tirou tudo, agora chegam os príncipes, agora, e se curva diante do rei, e agora volta tudo para o mesmo erro. Como disse Pedro, a porca agora volta a própria lama. Por que existem tantos igrejados? Porque dá ouvido a qualquer tipo de voz, não seleciona as vozes, não seleciona aquilo que ouve tudo e começa a comer de tudo, se empanzina, daí a pouco está sofrendo uma congestão nervosa. E aí passa assim, aquela tese que é a tese dos desigrejados. Eu não abandonei Cristo não. E eu estou firme com Jesus, só não estou indo na igreja. Meu irmão, para com isso. Isso não existe. Isso não existe. Então toma muito cuidado com isso. Então as palavras de engano levam as pessoas a abandonar a casa do Senhor. Aqui diz aqui que eles deixaram, o rei deu ouvido à voz dos príncipes e agora deixaram a casa do Senhor, abandonaram tudo, e voltaram a servir aquelas mesmas práticas. Por que isso? Porque as palavras de engano levam as pessoas a andar na contramão de Deus. Aqui diz no versículo 18 que eles serviram, irmão, serviram as imagens do bosque. Depois de ver tudo que Deus fez, volta agora às práticas nojentas que Deus abominava. Quando a pessoa não dá ouvido à verdade, que é a palavra de Deus, que ela aceita a sugestão, tudo quanto é coisa, irmãos, nada para ela é errado. Nada é errado. Pode ser errado para você, mas para mim não é. Pode ser errado para você, mas para mim não é. Pode ser errado na sua igreja, mas para mim não é. Porque eu tenho o livre-arbítrio, eu tenho a liberdade. Essa questão teológica, de que você é do universalismo religioso aí, do pluralismo religioso, irmãos, toma muito cuidado com isso. Cuidado com as vozes que você está ouvindo. Muito cuidado com isso. Deixar a casa do Senhor de seus pais e servirem mais do bosque e os ídolos. Então veio grande ira sobre Judá e Jerusalém por causa desta culpa. As palavras de engano levam as pessoas a andar na contramão de Deus. Ouve a mentira gera na mente e no coração da pessoa um descrédito na palavra de Deus. Não, eu estou em paz com Deus, sabe, eu estou em paz. Irmãos, a paz com Deus, diz a Bíblia, que excede todo entendimento e guarda os nossos corações livres de pecar. É isso que a paz de Deus faz. A Bíblia diz bem claro isso. Outra coisa, irmãos, as palavras de engano levam as pessoas a sofrer a ira de Deus. Então veio a ira de Deus sobre as pessoas, sobre o rei, sobre Judá, todo mundo sofre. Quando nós damos ouvido à voz do engano, à voz da mentira,
nós passamos a sofrer as consequências. Mas não é culpa de Deus, são culpa das nossas próprias ações. Israel, aquele desfrutou de tantas bênçãos aqui, agora volta a praticar as coisas erradas, vai sofrer a ira de Deus. Por que que o mundo, irmãos, presta atenção de 2019 para cá, é cepa não sei o quê, começou com Covid-19, é cepa não sei o quê, é tanta cepa que eu já estou ficando encepado já de tanta coisa. Por que isso, irmãos? É culpa de Deus? Não, irmãos. A culpa é da humanidade. Mas o homem, irmãos, o homem não se rende aos pés do Senhor. O homem não se rende aos pés do Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós. Agora o verso 19, desse texto, capítulo 24, segundo Crônicas, diz assim: porém enviou profetas entre eles para os fazer tornar ao Senhor, os quais protestaram contra eles, mas eles não deram ouvido. Deus é tão misericordioso e bondoso, que o povo fazendo a coisa errada, voltando às práticas nojentas, e Deus manda profeta lá agora. Inclusive Zacarias, que era filho do sacerdote Joiada, que fez tanto bem para o rei como para Israel. Vai lá agora. Deus, Ele te ama, Ele me ama, Ele nos ama, irmãos. E Ele manda a palavra para nos alertar, porque o Deus de amor, que é o Deus que nós servimos, esse Deus nos ama e Ele quer nos alertar para nos livrar do perigo. Mas muitas vezes, irmãos, nós não damos atenção, não damos ouvido à voz de Deus, e damos ouvido à voz da nossa própria consciência, da nossa razão. E é onde nós erramos. Diz o verso 19 aí então: porém enviou profetas entre eles para os fazer tornar ao Senhor, os quais protestaram contra eles, mas eles não deram ouvidos. Deus enviou os profetas. A missão do profeta era tentar fazer o povo voltar a Deus, fazer tornar ao Senhor. Um povo que ouve a mentira e passa a crer na mentira, vai ser difícil ouvir a verdade e voltar para a verdade. É difícil, irmãos. É muito difícil. Porque a mente da pessoa, às vezes ela até quer voltar para a verdade, mas a mente da pessoa, ela começa a questionar ela mesma. Puxa vida, eu abandonei aquilo, agora eu vou voltar para aquilo de novo. Esse é o problema sério. Quando acontece um escândalo numa igreja, quantas pessoas ficam desiludidas? Jesus não desiludiu nunca ninguém. Deus nunca abandonou ninguém. Mas a pessoa faz com que muitas pessoas ficam desiludidas. E agora chega uma pessoa pregando alguma coisa, sei não, hein? Sei não, já ouvi essa história antes. Irmãos, dê ouvido à verdade, à palavra de Deus, e deixa ela fazer guarida no teu coração, na tua mente, que Deus vai mostrar para você o que é certo e o que é errado. Cuidado não dando ouvido a qualquer voz não, porque você pode sofrer as consequências com isso. Então a missão do profeta era tentar o povo fazer voltar para Deus, tornar o Senhor, mas o que acontece? O povo não quiseram voltar não deram ouvido não dá ouvido, irmãos. Por que isso? A missão do profeta era protestar contra as condutas do povo, protestar contra eles. Diz aqui o versículo 19, porém enviou profetas entre eles para os fazer tornar ao Senhor, e os quais protestaram contra eles. Chega numa pessoa que está fazendo uma coisa errada e fala para esse irmão, isso aí está errado. Quem é você? Olha, irmão, a Bíblia diz, não julguei para não ser julgado, hein? Ainda usa a Bíblia Sagrada. Irmãos, a pessoa que dá voz à verdade, quando alguém chega para ela e fala assim, ó, você está errado. Ô, irmão, muito obrigado pelo irmão me ajudar. A pessoa reconhece o erro. É por isso que a Bíblia fala que se você andar com o sábio, você se torna mais sábio ainda. Mas se você andar com o tolo, você acaba sendo louco. Porque a pessoa que não reconhece o próprio erro,
irmãos, ele cai nas mãos do pecado e não sai mais. Mas a pessoa pode até cair, mas Deus está com as mãos estendidas, como nesse caso aqui. O povo voltou para a lama, mas Deus está enviando o profeta para tirar o povo da lama, irmãos. Deus manda a palavra de advertência, a palavra, como diz a palavra lá em Coríntios capítulo 14, a profecia, para fazer o quê? Para corrigir, para redarguir, quer dizer, ensinar a pessoa, condenar a pessoa no caminho da justiça. Deus quer fazer com que nós andemos no caminho certo, não é no caminho errado. É por isso que o salmista diz que luz para o meu caminho é a tua palavra, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Por quê? Porque se nós formos conduzidos pela palavra de Deus, irmãos, não vamos dar ouvido às vozes do erro, porque muitas vozes nesse mundo são vozes de erro, vozes de engano, vozes de mentira, para tentar seduzir o povo de Deus que tem uma morada garantida no céu pelo sacrifício de Cristo. Mas Satanás tenta tomar o teu tesouro. A nossa salvação, irmãos, é uma guerra espiritual. Mas quando as pessoas se alimentam do engano, irmãos, não dão ouvido à verdade, verso 19, mas eles não deram ouvidos. Irmãos, eu já passei por cada uma na minha vida de pregador. Eu pregava muito por aí. Certa feita fui pregar numa igreja, eu já tinha pregado umas 4, 5 vezes. E era um congresso exatamente de irmãs. E o tema era mais sugestivo. Deus nos deu a mensagem, pregamos, Deus salvou, renovou, batismo com o Espírito Santo, foi uma maravilha. Olha que eu acabei de pregar, o pastor falou assim: irmãos, esse aí é o irmão Pedrosa, o pastor Pedrosa, é o jeitão dele assim mesmo. Mas nós aqui, irmãos, aqui o nosso negócio aqui é mais light. Nosso negócio aqui é mais light. Nós aqui temos mais liberdade, nós somos livres. Irmãos, cuidado com essa liberdade que as pessoas oferecem para você. Olha, irmãos, não tenho nada contra ninguém, só tem uma coisa: nós estamos sendo advertidos pela palavra do Senhor. Isso aqui nos ensina muito. Eles não deram ouvidos à palavra do Senhor. Vamos caminhando, versículo 20. E o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé acima do povo e lhe disse: assim diz Deus, porque transgredi os mandamentos do Senhor, portanto não prosperareis, porque deixaste o Senhor, também Ele vos deixará. O que eu aprendo com isso, irmãos? Quando não ouvido aos profetas, Deus levanta fiéis para condenar a mentira. Olha só, isso tem sido a minha oração. Deus levanta profeta para condenar a mentira. Deus revestiu a Zacarias, filho de Joiada. Agora o pai era morto, o filho está vivo, mas Deus agora revestiu a Zacarias, filho do sacerdote, com certeza era um homem de Deus, se levantou e foi protestar para o rei e para os príncipes. Irmãos, se existe uma coisa dura neste mundo, é você falar a verdade para o seu chefe, principalmente eclesiástico. Que eu não, irmão, olha, eu não incentivo ninguém a fazer isso, que eu já sofri com isso. Você falar a verdade, você sofre as consequências. Cuidado com isso. Deus revestiu a Zacarias, filho de Joiada, versículo 20. Zacarias ficou em pé acima do povo e falou. Ficou em pé acima do povo e disse: ó, Deus está falando com vocês. Olha o versículo 20. Portanto, não prosperareis, porque deixaste o Senhor, Ele também vai deixar vocês. Mas não dão ouvido não, irmãos. Não deram ouvido não. Zacarias trouxe a profecia que o povo não queria ouvir. Porque ele disse: assim diz Deus.
Sabe que o povo gosta de ouvir, irmãos? Não estou falando, generalizando não, mas o povo gosta de ouvir, sabe o quê? Eu acho, eu penso. Irmãos, pregador não acha, não pensa nada. Pregador tem que dizer assim: assim diz o Senhor, assim diz a palavra de Deus. Eu não posso achar nada, irmãos. Eu não posso achar nada. Quem tem que dizer é a palavra de Deus. O profeta dizia assim: assim diz Deus. E o povo não aceitaram, irmãos. Pelo contrário, irmãos, a mensagem foi esclarecedora, porque transgrediu os mandamentos, mas mesmo assim não deram ouvido à palavra do Senhor. Aleluia. Deixou Deus, também Deus vai deixar vocês. Agora, meus irmãos, presta atenção aqui agora, versículo 21, e eles conspiraram contra ele e o apedrejaram com pedras por mandato do rei no pátio da casa do Senhor. Neste mundo, nesse século 21, nesse mundo gospel que estamos vivendo, quantos profetas de Deus estão no anonimato? Você conhece. Por que estão no anonimato? Porque pregaram a verdade. Porque foram contra certos princípios. Mas vai para o anonimato. Lembra do caso do Micaías, lá na época do profeta? Micaías, se Deus, o que Deus colocar na minha boca eu falo. O Acabe e o outro rei, não, o Acabe só fala contra mim. Mas Jeroboão disse assim: olha, não tem um profeta de Deus aí não para falar a verdade? Micaías entregou a mensagem, falou assim: ó, rei, não fala desse jeito não. Vamos lá, vamos voltar. Quando eu chegar aqui eu vou dar certa conta. Se você voltar, Deus não falou, não voltou mesmo. Não voltou mesmo. Irmãos, Deus nos avisa, nos orienta. Deus faz com que nós venhamos a sermos esclarecidos de tudo que Ele quer em nossas vidas. A missão do profeta no Antigo Testamento e no Novo Testamento é levar o povo de Deus a ser fiel, viver segundo os princípios das Escrituras. Tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, a mensagem do profeta é levar o povo a viver nos parâmetros da Escritura Sagrada. Não são ideologias, não são metodologias humanas, irmãos, mas são princípios elementares da fé cristã, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a bússola, a palavra de Deus é as normas, a palavra de Deus é a direção da nossa vida. Tudo isso é a palavra de Deus. É lâmpada, é alimento, é espada, é tudo isso. Por quê? A verdadeira profecia é fundamental na vida da igreja. E eu estou preocupado, irmãos. Eu estou preocupado. Cadê o dom de profecia na igreja? Irmão, nós somos uma igreja pentecostal, irmãos. Eu tenho orado, tenho buscado. Deus, levanta homens e mulheres com o teu Espírito Santo para entregar mensagens proféticas da igreja. Porque pastor Pedrosa prega, pastor Manuel prega, pastor Antônio prega, Pedro Luiz prega. Só que não adianta, irmãos. Agora, quando Deus levanta mensageiros com a mensagem estática, diz assim diz o Senhor, a coisa muda, irmãos. E Deus manda a mensagem profética, não só para exortar, mas também para divertir. Eu recebi certa feita uma mensagem profética, olha as palavras: eis meu servo, que assim diz o Senhor, tu passarás pelo vale da sombra da morte, mas serei contigo. Falei, Jesus querido. Daí uns dias, tem que fazer a cirurgia da cabeça urgente, do cérebro, tirar um tumor de 4 centímetros, não sabia de nada. Na hora o Espírito Santo de Deus falou comigo assim: aí ó, você vai passar no vale da sombra da morte, mas você com você. Irmãos, Deus quer levantar homens e mulheres. Somos uma igreja pentecostal, irmãos. Os dons têm que exercer atividade em nosso meio. Dons é ferramenta de trabalho da igreja. Não é para ninguém aparecer. Hoje os dons são para as pessoas se aparecerem.
Não, dons é ferramenta de trabalho. E eu estou orando, eu creio que Deus vai levantar nessa igreja homens e mulheres cheios de Espírito Santo para dizer, assim diz o Senhor. Irmãos, nós não podemos estarmos satisfeitos com aquilo que temos. Deus tem muito mais para nossas vidas e muito mais para adquirirmos dele. Não podemos estar satisfeitos com o que temos, não. Temos que buscar no Senhor. Então a verdadeira profecia é fundamental na vida da igreja. Sem a verdadeira profecia bíblica, existe a morte espiritual dos cristãos. Prega-se a Bíblia, ensina-se a Bíblia, mas os dons espirituais têm que existir atividade na igreja. Irmãos, não vamos ser saudosistas e nem masoquistas. Não, nada disso. Nada disso. Mas há muitos anos atrás, há décadas atrás, se ensinava um pouco da Bíblia Sagrada, mas se buscava os dons espirituais. Por que existia tanta alegria diante do povo de Deus? Porque, ou de uma maneira ou de outra, o povo ouvia. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Muitas pessoas, por estar com o espírito, com o ouvido, o ouvido contaminado pelo espírito da mentira, não dá ouvido à palavra pregada. Mas Deus vai levantar o profeta para chegar nela e mostrar a verdade para ela. Deus vai, eu creio, irmãos, e Deus faz. Opa, se faz. E tem uma coisa, irmãos, não tenha medo de entregar a profecia de Deus para mim. Se for de Deus, não tem medo não. Eu recebo, de Deus eu recebo. Já recebi profecia no metrô, lá na estação do Belém. Já recebi profecia na 15 de novembro, no centro de São Paulo, lá saindo do terceiro cartório lá. Recebi naquela calçada ali. Já recebi profecias em vários lugares. Irmãos, e profecias de Deus. Deus, irmãos, Ele quer uma igreja viva, uma igreja atuante nesses últimos dias. E nós precisamos disso, irmãos. Pedir que Deus, através do seu Espírito Santo, venha agir em nossas vidas, para nós não matarmos os verdadeiros profetas. Porque os verdadeiros profetas estão sendo mortos pelo ouvido da mentira. A voz da mentira está matando muita gente, dizendo que é voz da verdade, e na verdade é voz da mentira. A verdadeira profecia bíblica desmascara o falso evangelho. A verdadeira profecia bíblica fala a verdade contra o falso evangelho. Só que as pessoas estão com o ouvido contaminado pela mentira. Não deixa a palavra gerar fruto no coração dela, na mente dela, irmãos. Não deixa, não tem jeito. A verdadeira profecia bíblica desmascara o falso evangelho. Esse pastor está com inveja. Está com inveja porque a igreja lá tem tantos membros. Porque, irmãos, eu não tenho inveja de ninguém, não. O que Deus me deu, eu estou feliz da vida. Porque a Bíblia diz que eu não vou levar nada daqui. A única coisa que eu vou levar daqui é a minha salvação, mais nada. E se eu partir antes dos irmãos, saudade dos irmãos, mas um dia vamos ver lá no céu. Não tem inveja, não. Nós temos como pregador desmascarar o falso evangelho, evangelho mentiroso, enganoso, que engana as pessoas, seduz as pessoas ao erro. Ô irmãos, pastor, noite de Santa Ceia é a introspecção que estamos ouvindo, né? O nosso tema aqui é escolha certa nas vozes que ouvimos. Qual é a escolha que estamos fazendo? Dando ouvido a mentiras, a enganos, às novidades. Olha, irmãos, cuidado. Os príncipes chegaram diante do rei, né? Chegaram diante do rei Joás lá. Meu irmão, o rei falou assim: eu estou com a bola toda, os príncipes estão tudo aqui comigo. Irmãos, cuidado com isso, irmãos, cuidado. Satanás sabe preparar o prato, Satanás sabe preparar o ambiente, ele sabe enganar. Outra coisa, irmãos, a verdadeira profecia bíblica, ela repreende o pecado e não passa a mão em cima do pecado, não. É pecado, é pecado. É pecado, irmãos. Não vamos dar nome bonito para coisa feia, não, irmãos. É pecado, é pecado. Não, irmãos, é pecado. Sabe, irmãos,
A pessoa transgrediu, sabe? A pessoa, ela cometeu um deslize. Não, mas a pessoa fez a coisa errada, errou, acabou. Irmãos, a verdadeira profecia bíblica repreende o pecado. É através da profecia bíblica que o Espírito Santo de Deus age nos cristãos. Olha só aqui que a Bíblia diz aqui, no versículo 20, novamente. E o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé acima do povo e lhe diz: assim diz Deus, porque transgrediu os mandamentos do Senhor, porque vocês deixaram a palavra de Deus, porque abandonaram a palavra de Deus, portanto não prosperareis, porque deixaste o Senhor, também Ele vos deixará. Aí conspiraram contra o profeta e mataram o profeta do Senhor. E a Bíblia diz mais uma coisa agora, para nós encerrarmos. Versículo 22. Assim o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera, porém matou-lhe o filho, o qual morrendo diz: o Senhor o verá e o requererá. Não se lembrou. O rei, os príncipes, todo o povo, e com certeza viram tudo que o sacerdote já tinha feito, pelo bem do povo, pelo bem de Israel, pelo bem do rei. Mas quando ouviram a palavra de Deus verdadeira, se enfureceram e apedrejaram o profeta, e o profeta morreu. Só que Jesus falou sobre esse sangue de Zacarias, que clama até hoje diante do altar. Eles vão ter que pagar por isso. Irmãos, não pague pela tua vida. Jesus já pagou o preço da tua vida na cruz do Calvário. Não pague para ver, não. Já você aprenda com o erro dos outros. Isso aqui é para nós aprendermos com o erro dos outros. Nós não precisamos pagar para ver, não. Olha, feliz o ser humano que aprende com o erro do vizinho. Porque quando você aprende com os seus próprios erros, você sofre. Agora, quando você vê o seu vizinho errar, e você aprende, você tira uma lição. E lição de vida, irmãos, é que nós devemos tirar desse texto bíblico aqui. Não voltarmos para as práticas antigas que nós tínhamos antes de sermos cristãos, mas sim permanecermos na fé que um dia nos foi conquistada por Cristo, foi nos dada por Cristo, e estarmos firmes na presença do Senhor. O que mais eu aprendo com isso aqui, irmãos? Através da profecia bíblica, o Espírito Santo age no nosso meio, e o Espírito Santo fala com cada um de nós. Mas o ouvido que está contaminado pela mentira, ele não dá ouvido à verdade. A mentira vai prevalecer na vida dele, porque o espírito do engano, irmãos, o espírito do engano leva muita gente à derrota na vida cristã. Deus tenha misericórdia de nós e nos traga um reavivamento. Eu oro, irmão, todas as madrugadas. Deus traga um reavivamento no nosso meio. Sabe por quê, irmãos? Os dons espirituais vão tirar muita coisa daquilo que nós ouvimos, que não é benéfico às nossas vidas. Os dons espirituais trazem em nós um benefício tremendo. Muita coisa vamos deixar de ouvir, que não agrada a Deus, porque o dom vai falar em nossa mente e em nosso coração. Amém, irmãos? Pastor, uma noite de Santa Ceia. Lembra-se que nós estamos falando exatamente sobre esse título tremendo aqui. A escolha certa nas vozes que estamos ouvindo. Que voz você tem ouvido? Você tem ouvido a voz do Senhor? Você tem ouvido a voz de Deus? Você tem lido a palavra de Deus? Você tem se conformado com a palavra de Deus que tem sido pregada? Você tem dado ouvido àquilo que Deus fala no teu coração? Sabe, irmãos, quando a pessoa ama a palavra de Deus e ela gosta da palavra de Deus, ela abre a Bíblia Sagrada e ela pega aqui, por exemplo, você vai ler aqui. Isso aqui não é para mim não. Isso aqui não é para mim não. Vou te pegar outro texto bíblico aqui. Irmãos, a palavra
a pessoa que ama a palavra de Deus e crê na palavra de Deus, qualquer texto que ela pegar para ler, ela vai se conformar com aquilo, porque é Deus falando com ela. Que Deus venha ter misericórdia de nós, igreja, irmãos, e nos traga um reavivamento para que possamos glorificar e exaltar o nome do Senhor nosso Deus. E no 114 do nosso cenário.